precisa de apresentação, todos conhecem o nosso companheiro Edson. É um companheiro que está na casa há muito tempo, um companheiro valioso. Nós podemos dizer assim, muito rapidamente, que fez história, continua fazendo história dentro da Associação Espírita, pela dedicação que ele tem pela casa, pela dedicação que ele tem ao estudo da doutrina, pelo esforço que ele faz no seu trabalho de dirigente de reuniões, de apresentador das palestras em nome da casa, leva o nome da casa para os outros centros espíritas da cidade e da região. O que ele vai mostrar para nós hoje é exatamente como vai a sua consciência. Que tipo de consciência, como anda a nossa consciência nos aspectos que ele vai abordar para nós hoje. Então nós vamos ter a oportunidade de ouvir e assistir o que ele tem para nos falar e nos mostrar a respeito desse assunto hoje, que é fundamental para nós. Bem, como de praxe, então boa tarde a todos, né? Quando ele fala começa, veja todo mundo, depois boa tarde de novo, né? Quando ele fala que a gente fala por aí, para levar o nome da associação, não é só a gente não, ele também, o Dr. Milton muito mais que nós, né? O Dr. Isabel, que também tem feito as suas apresentações, então a gente sabe que todos nós temos essa tarefa realmente de falarmos isso tudo que nós aprendemos dentro dessa doutrina tão importante para nós. Eu, antes de vir para cá, eu estava pensando sobre esse tema, né, que eu venho buscando aprender sobre ele, então resolvi trazer alguma coisa que a gente captou dessa mensagem da consciência durante esse período. Ele é muito vasto, esse assunto, e nós não vamos abordar aqui a consciência em si, mas só o nível que nós estamos na nossa atual existência, né? Então eu estava assistindo ao filme O Livro de Henry, e o garoto com 12 anos tinha uma consciência da sua existência que eu até sugiro que vocês assistirem a esse filme. É fantástico, sobre a consciência que o ser com 12 anos ele já trazia referente à sua existência. Então a gente vem exatamente nessa parte trabalhando como está o seu nível de consciência. Você se faz essa pergunta? Você se fez essa pergunta alguma vez? Então nós vamos buscar no dicionário alguma definição sobre consciência, né? Sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, né, ou experimentar, compreender aspectos da totalidade do seu mundo interior. A segunda definição, sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos ou motivos individuais. E a terceira, ele diz conhecimento, convicção, discernimento, compreensão e tantas outras definições que se enquadram no campo filosófico, teosófico e psicológico e etc. Então aí a gente observa nessa segunda que é sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo. E aí que nós entramos, né? Você ouve sua consciência? Quando ela está falando com você, né? Tem um anjinho do lado de cá, depois de estar apresentado, e abrindo do lado de cá, qual você ouve? No momento que você está meio exaltado, como que a gente se comporta, né? A nossa consciência, ela se expande? Sim? Ela
se expande por um processo de aprendizagem, né? De conhecimento, que se opera, e gradativamente ela vai indo. E na medida que a gente vai se libertando, né, de atitudes bárbaras, movimentos automatizados, sem raciocínio, a gente vai começando a ver o quê? Que é impossível de ser realizado tudo em uma única existência. É passo a passo. E quanto mais progredimos, mais a nossa consciência sabe distinguir o que convém e o que não convém para nós. Mas a consciência percebe e compreende a lei de Deus. Nós vamos fazer umas voltinhas por aí, tá? E um espírito pouco evoluído, com um grau de consciência precário, pouco percebe das leis de Deus, não é? Sua responsabilidade é menor. Ele não dispõe de pleno conhecimento das consequências dos seus atos. A gente tem consciência hoje dos nossos atos? E ele não tem a noção exata do que é conveniente ou não. Então, um espírito razoavelmente evoluído sofre por coisas que o menos evoluído nem sequer percebe, nem sabe que existe. Com a evolução, o espírito sofre não só pelo mal que eventualmente pratica, mas pelo bem que ele deixa de fazer. Aí a gente já começa a perceber que nós começamos a entrar nessa parte. A gente já começa a se preocupar pelo que eventualmente a gente não pratica, pelo aquilo que a gente deixa de fazer. A consciência começa a buzinar em nós. Quando a gente passa por alguém no trânsito e, putz, deveria ter dado uma moedinha para aquele camarada, né? A consciência, ela vai. Lembra daqueles joguinhos que tinha, né? Tem ainda, né? Os jovens que gostam desses brinquedos aí, né? Do joystick, ele fica lá, aquele Pac-Man que tinha, né? Do Atari era o Pac-Man, né? Né? A Atari era da minha época. Então a lei de causa e efeito, ela se utiliza, né, da consciência para promover a reharmonização do universo. E cada vez que o pensamento, palavra ou ação perturba essa harmonia, o que acontece? Uma reação da mesma intensidade é gerada a partir do registro, né, feito pela consciência faltosa, visando o quê? Reparar a ordem reparada. A gente percebe isso. A gente percebe que quando a gente fez alguma coisa errada, nós, principalmente espíritas, o que nós fazemos? Uma prece, né? Tenta se reequilibrar novamente. E nós somos cobrados sempre pela consciência, sempre que infringimos as leis de Deus. Quanto mais desenvolvida a consciência, maior será a cobrança. Nós não falamos aqui dos estudos espíritas, né? Que a gente vai ser cobrado. Então, Deus, ele se manifesta por nós e age através de nós. Agora, ele fala das suas leis. E onde estão as suas leis? Deus se manifesta através de nós e age através de suas leis. E onde estão as suas leis? Em nossa consciência. Nós temos essa noção que ela está aí, toda dentro de nós. Nós temos em nosso íntimo uma bússola apontando sempre para o que é certo e o que deve ser feito. Nós temos essa noção, mas nós percebemos que muitas vezes nós damos uma vacilada. Toda vez que fazemos algo que sabemos não ser correto,
tornamos nossos pensamentos confusos. E o que sentimos? Medo. Quando a gente percebe tudo isso, é medo do quê? Medo de sermos descobertos, medo de sermos punidos, medo de que nos aconteça a mesma coisa que fizemos. São os medos que vão aparecendo na gente, e a gente precisa depois fazer um trabalho com tudo isso. E o mecanismo da consciência é idêntico ao mecanismo da dor. Por que tem a dor? Porque a gente sabe que tem alguma coisa que não está correta dentro de nós. Nós precisamos buscar uma solução. E nós buscamos o quê? Um profissional que tenha essa habilidade para nos auxiliar. Tá certo que hoje ainda nós somos recordistas em automedicação, né? Mas a gente percebe isso. Quanto mais se desenvolve o homem intelectualmente, moralmente, quanto mais ele se educa no conhecimento, na vivência das leis de Deus, a gente percebe o quê? Né? Mais consciência amplia e mais ele percebe quem é, como é, o que pode ser, ou seja, ele vai engrandecendo, ele vai se melhorando, né? Percebe os outros à sua volta, torna-se uma pessoa melhor, que a gente começa a sentir quando nós começamos a estudar o Evangelho, quando nós começamos as nossas cobranças interiores, nós começamos a perceber que nós estamos nos tornando pessoas melhores, ou seja, possuindo mais e melhores condições de viver melhor, próximo do nosso semelhante, ou seja, de ajudar mais e melhor o nosso próximo. Hoje a gente percebe em nós as cobranças que nós fazemos a nós mesmos para ajudar o nosso próximo. Nós usamos como a nossa referência de ser caridade, mas a caridade ela está intrínseca ao quê? A nossa condição. Não adianta, eu não vou fazer a caridade se eu não estou melhorando. Nós vamos ver mais alguma coisinha, por quê? Mas a gente percebe que nós vamos buscar sempre ajudar o nosso semelhante e de colaborar com mais eficiência na melhoria da comunidade. É essa consciência que nós vamos adquirindo. Ou seja, nós vamos nos melhorando, nós vamos crescendo, nós vamos buscando nos aprimorar diante dos ensinamentos, desses conhecimentos, desse contato com Deus, que nós vamos percebendo que aí a gente começa a ver a comunidade, a gente começa a ver o nosso semelhante como irmão, ou seja, como uma família, né? Ou seja, que nem eu disse, qual lado que a gente ouve? Né? Ou seja, sua consciência manda ouvir qual lado? Depende da nossa situação. Mas se nós tivermos equilíbrio, se na balancinha do equilíbrio nós conseguirmos pesar, qual nós vamos ouvir? Nós vamos nos conter nas emoções e deixar que esse fale menos para nós, não é? E se nós já estamos com nossos conhecimentos e termos mais equilíbrio, nós vamos deixar que esse fale mais para nós. Aqui a gente começa a entrar na parte já onde faz uma divisão do que a gente viu e agora o que a gente era, né? Para a gente observar a nossa evolução, o nosso crescimento. Ou seja, quanto mais o ser é primitivo, tanto menor é o patrimônio de ideias que ele possui. Ou seja, para se orientar e resolver os casos da sua vida. O que ele traz? Quando nós, alguns milhões de anos atrás, né? Ou seja, é assim que para ele os problemas da consciência são muito simples, ou seja, para ele tanto faz. O que ele quer é o quê? Né? O bem é para ele o que lhe traz vantagem ou satisfação. E o mal?
o mal que lhe acarreta prejuízo de sofrimento. Nós, antigamente, o que nós éramos? Hoje somos ainda alguma coisa assim também? Claro que sim. Né? O bem para nós, muitas vezes, traz vantagem. O outro que dane-se. Os banqueiros fazem muito isso conosco, não é? O bem é só o seu bem e o mal é só o seu mal. Não tem a lei para eles. Os primitivos, para aqueles seres que a gente já passou por isso, ou seja, na sua mente simples, não há razão para que ele não procure pelo caminho mais curto o seu bem. Qual é o seu bem? É estar numa situação, vou buscar minha comida, vou preservar a minha vida. E quanto mais o ser é primitivo, tanto mais ele está fechado. Ele está isolado, não quer saber, é todo egocêntrico. E nesse nível não pode existir senão a ética do próprio interesse. E qual é essa ética do próprio interesse? Diz que deveriam seguir os ditames da consciência. O que diz a consciência? Os ditames da consciência dele é exatamente do seu interesse. Teve aqui, acho que foi não lembro bem, quem me contou foi do Zé Armando, da história de aldeias que tinha no local, e um catequista foi lá para catequizar as aldeias. E ele foi na primeira aldeia, ele catequizou todo mundo. Olha, você não pode matar o seu irmão, eles eram todos canibais, você não pode fazer, você não pode comer o seu irmão, você não pode matar, você não pode fazer nada para ele, você tem que conviver em harmonia com seus semelhantes. Ele fala, mas da outra aldeia vem aqui, mata a turma, nós vamos lá. Então, isso que vocês não devem fazer. Ele foi catequizando todo esse pessoal. E quando chegou num certo momento, eles ali numa boa, sabiam daquilo, então eles foram, os homens saíram para caçar. Foi uma caça. E chegando num certo momento, a outra aldeia veio, que ficaram só as crianças e os velhos, né? Os anciãos. A outra aldeia veio lá e atacou aquela aldeia. Matou todo mundo e levou tudo, fez o maior estrago lá, né? Aí os homens chegaram com a caça e viu tudo aquilo ali que aconteceu, chamou o catequista e falou para ele, e agora, o que você fala para nós? Ele falou, mas eles não sabem. Ele falou, cara, então por que você veio falar para nós? Deixasse nós sem saber. Ou seja, é o conforto. Para ele o bem é só aquilo. Qual é o mal? Então, se para atingir a sua vantagem tem que fazer o mal aos outros, nada impede que o faça em pleno conhecimento. Era assim a lei, né? E o seu bem é o que constitui a sua exclusiva vantagem. É assim que era a situação. Nós passamos por isso há certos muitos e muitos anos, né? Então o problema é esse, trata de um egoísmo de rivais, né? Ou seja, o que é bem para um, o interesse de um é mal para o interesse do outro. O que é bom para um, para o outro é mal. O que é bem para um, para o outro, está tudo errado. E essa psicologia a gente sabe que também acontece ainda hoje com os nossos civilizados, né? Nós não percebemos isso? Como que acontece isso daqui que a gente vê? Será que não tem alguma coisa a ver com os refugiados? Ou seja, uma psicologia onde também julgam civilizados, ou seja, para eles os simplórios trabalham, mas não eles que são inteligentes. Os inteligentes não querem trabalhar. Ou seja, é por isso que sabem ganhar sem esforço, à custa dos outros. Onde a gente vê muito isso, né? Os inteligentes. Lá em Brasília tem muito disso, não tem? Então a gente vê que se para atingir tal objetivo ele tenta enganar, furtar, matar a habilidade dos outros, isso para ele não é mal. Para ele está tudo certo. E a gente vê hoje na sociedade? Melhoramos, mas ainda estamos nessa situação, né? O camarada fazendo isso daqui, para ele é normal. Então a gente vê que uma parcela da população evolui. A outra parcela da população ainda está em vias de. Então, porque não percebe na sua carne o sofrimento. Pelo contrário, percebe como satisfação. Para ele, satisfação, está tudo muito bem. É a consciência que ele tem.
É o que ele foi orientado. E por que a gente vê isso, né? Porque por este caminho ele atinge o seu bem. Bem-estar, que é a única coisa que me interessa. Hoje a gente vê o camarada que tem droga, o camarada que ele tem feito coisas de assaltos, de um monte de coisas que a gente vê, porque ele está vendo só o seu próprio bem, levando vantagem. Tanto que aquele jogador que a gente vê o nome, né? O Gerson, ele sumiu. Por quê? Porque ficou marcado, carimbado com a lei de Gerson, né? Então, tal indivíduo pode começar a perceber-se que faz mal apenas quando dos seus maus hábitos derivaram um mal também para ele. Opa! Começou a mudar. E ele começou a perceber que ele vai somente quando os seus maus hábitos trouxeram um problema para ele. Ou seja, começamos a melhorar o nosso raciocínio. Nós começamos a ver algo de diferente. E isso que acorda nele a consciência do mal feito. Ou seja, que não é um conceito abstrato, mas é o fruto de uma experimentação pessoal. Nós só vamos aprender na medida que nós vamos experimentando. A única finalidade benéfica que pode ter a punição, porque ela ensina que entre a ação errada e o sofrimento se estabelece então o quê? Uma conexão de ideias. E uma ligação mental causa e efeito, pela qual o indivíduo aprende que para evitar a dor é necessário o quê? Não cair em culpa. E na consciência moral, como a gente vê isso? É a certeza interior instantânea que algumas atitudes são certas ou erradas. Isso que a gente vê na consciência. E ela pode também ser resultado do sentimento de culpa ou em alegria, dependendo do valor moral das ações. O sentimento de culpa, quando alguém faz alguma coisa errada, é popularmente descrito como consciência pesada, né? Ou seja, a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente logo percebe. Allan Kardec, o grande responsável pela codificação do Espiritismo, ele logo perguntou aos sábios do espaço, né? Onde estão as leis de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E daí ele insiste mais um pouco ainda. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem que lhe a revelem? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela fosse lembrada. Ou seja, é isso que a gente observa, né? Embora elas estejam escritas na consciência, nem todos conseguem ler e interpretar. Nem todos conseguem ler e interpretar essas leis. Por isso que é necessário que o desenvolvimento do senso moral nosso. O senso moral atua quando uma pessoa é movida a agir por causa do seu sentimento ao próximo. À medida que nós vamos melhorando esse nosso sentimento ao nosso semelhante, né? O nosso senso moral está atuando em nós. E a gente percebe que pelos valores, ainda pelo sentimento de igualdade, entre nós e o semelhante. Ela atua na tomada de decisões relacionado ao comportamento nosso, ou seja, necessita tomar decisões relacionadas a si próprio e a outras pessoas. Aí a gente já percebe o relacionamento da família, né? Ou seja, da forma que seja responsáveis por essa e ainda assuma as consequências das decisões. O que nós fazemos hoje com a família, não é isso? Ou seja, essa conquista é um fruto do nosso esforço pessoal, que eu estudo, da meditação e de pensamentos nobres, né? Essa parte que a gente falou é bastante teórica, mas vamos entrar numa parte
para a gente começar a analisar o nosso comportamento em si. E sempre a gente coloca algo referente ao Maslow, na hierarquia de necessidades, para a gente perceber essa evolução nossa, essa melhoria nossa. Aqui ele coloca das necessidades fisiológicas, como a gente se preocupa em comer, beber, dormir, fazer sexo e outras coisas, né? Na parte do trabalho. E na parte fora do trabalho, na família em si ou na sociedade. E no trabalho? Só se preocupa com o horário do trabalho, o intervalo de descanso e o conforto físico. Isso são as nossas necessidades fisiológicas que ele dizia para nós que realmente era isso. Era dessa forma. E a gente busca sempre segurança. Liberdade, segurança da violência, ausência de poluição, ausência de guerra. Tudo isso é nosso fora de casa. Dentro de casa e na sociedade. E no trabalho? Trabalho seguro, remunerado, permanência de emprego. A gente busca isso. E no social? Preocupado com a família, amigo, grupo social. No trabalho, amizade com os colegas, interação com o cliente, com o chefe. Tudo isso é social. E na estima? Aprovação da família, aprovação dos amigos, reconhecimento da comunidade. Tudo isso nós vamos aprendendo. E o reconhecimento e responsabilidade no trabalho. Orgulho, trabalho desafiante, né? Educação na parte da família, religião, passatempo. Aí a gente está realizado, né? Ou seja, a gente já pegou a taça, nós já estamos perfeitos. Será? Não, mas nós já conseguimos tudo. A gente já, as necessidades básicas nós já resolvemos. A gente de segurança também, já tem casa, já se formou, já está numa boa. Na social a gente está cheio de amigos, a gente vai para sempre para os restaurantes, para as lanchonetes, para tudo, né? Para o clube. E na autoestima a gente já se acha bom, não se acha? E não, já ganhei dinheiro, tenho minha casa, tenho meu carro, já posso ficar tranquilo. Não é isso? Não é nanina, não. Aí vem outro camarada que pegou e interpretou essa situação aqui de Maslow, que é o Richard Barrett. Eu vou ler um pouquinho. Ele é responsável por desenvolver a teoria dos estágios universais da evolução, os conceitos de entropia pessoal e cultural, e criar os instrumentos de avaliação baseado na hierarquia de Maslow. O que a gente vê aqui? Evolução, mudança mais transformação. Nós mudamos à medida em que dominamos um nível de consciência específico. Ou seja, sobrevivência, que nem o Maslow falou, aqui atrás, necessidades básicas. Relacionamento, autoestima. Só que esse Barrett, ele complicou um pouco a vida, ele virou 2 pirâmides de ponta cabeça. E ele colocou um meinho aqui, que ele coloca como transformação. Nos transformamos quando mudamos de um nível de consciência para o outro. Ou seja, nós precisamos ter esse momento de transformação. Aí a gente vê que ele coloca a coesão interna, a gente já passa a fazer a diferença e a gente passa a servir. O que a gente veio falando antes? À medida que a gente começa a usar mudança e transformação, nós conseguimos o quê? Ir trabalhando a nossa evolução, não é isso? Mas antes de toda essa turma, veio um camarada aqui que disse para a gente uma outra coisa. E a gente levou todo esse tempo para entender e que Deus, Ele nos envia, Jesus nos envia sempre pessoas para nos ajudar, para nos orientar. O que esses cientistas vieram fazer quando eles trouxeram tudo isso daqui para a gente? O que eles vieram nos orientar?
a porta estreita. Olha a diferença. Transformação. É a nossa mudança. Ou seja, a gente entra nessa parte onde a gente começa a observar a nossa transformação, a nossa mudança. E nós gostamos da porta estreita. Por isso que a gente viveu todo o tempo lá atrás em sofrimento, a gente só se preocupava com a gente. Agora nós começamos a nos preocupar com o quê? Conosco. Nós começamos a adquirir consciência que nós precisamos mudar, nós precisamos nos transformar. E aí a gente vê, no quadro de evolução espiritual, a gente observa que nós temos que gradativamente eliminando o quê? Materialidade, influência da lei de causa e efeito, ignorância e responsabilidade, empirismo, instinto, tudo isso nós temos que ir eliminando de nós. E colocando o que de nós? Espiritualidade, influência da lei de amor, conhecimento, responsabilidade, sabedoria, razão, amor ao próximo. Olha, o que a gente está vendo? Se nós queremos chegar aqui, nós temos que evoluir, nós temos que progredir. Nós somente vamos progredir à medida que nós vamos começando a nos preocupar com o nosso semelhante. Então a evolução humana trabalha a favor da expansão da consciência. Essa é a nossa razão de existir. Ou seja, de despertar da consciência o efeito natural do processo evolutivo. Essa conquista permitirá ao ser avaliar fatores profundos, como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade. O que a gente prefere? Né? A honra e a desonra, o nobre e o vulgar, o lícito e o ilícito, a liberdade e a libertinagem. A gente vai começando a ter consciência de que a gente precisa melhorar tudo isso. E onde a gente coloca tudo isso que o Eurípides fala sempre, é aqui, ó. Meu amigo, no trânsito. Como a gente fica no trânsito? A gente coloca tudo isso em prática, não coloca? Ou seja, que a gente começa a observar o quê? A gente não tem tempo para ir na discoteca, ou não tem dinheiro para ir para a discoteca, ou ir para show, ou alguma coisa, o que a gente faz? Bota um somzão no carro. E a gente tem consciência que a gente está atrapalhando ou incomodando o outro. E agora, se a gente tem também o problema, que a gente observa que nós começamos a ver que no trânsito a gente tem um semáforo de 30 segundos e nós ficamos preocupados com o quê? Mete a buzina no camarada. Gente, é 30 segundos. O máximo que a gente vê é 50 num semáforo. E a gente observa que nós ficamos preocupados com isso. Temos essa consciência. E aí a gente vê uma outra coisa. Quem daqui gosta de motoboy? Se tiver algum motoboy, me perdoe. Quem gosta de motoboy na frente ou do lado? Motoboy, não motociclista. Que a gente tem uma certa distinção desses dois. Motoboy é uma coisa, motociclista é outra. Embora os dois andem de moto. O que a gente precisa é fazer isso. Agora começou a cultura de o camarada parar na faixa de rolamento para o outro passar. Não foi? Agora a gente está vendo alguma coisinha, mas ele está sempre preocupado com quem está atrás ou com quem está do lado. Porque ele para, o outro do lado não parou, atropelou o camarada. Então a gente precisa o quê? Ter um trânsito, vivenciar inconscientemente um trânsito. É a nossa consciência, que a gente sabe que ela pode ser treinada. E como a gente vai treinar ela? Mediante exercício dos valores morais elevados.
que a doutrina nos ensina? É isso daqui. Que o objetivo vem do próximo e, por consequência, o nosso próprio bem. É onde nós vamos conseguir. É através desse exercício, ou seja, nós vamos vendo que a existência terrena é uma oportunidade para enriquecimento contínuo nosso. De nós irmos trabalhando essa consciência. E cada instante é ensejo de uma nova renovação para a gente, uma nova ação, novo momento para nós. E sempre em algum momento vai propiciar o nosso crescimento. A hora que nós tomamos consciência da coisa, nós mudamos. Ou seja, conhecimento, conquista, tudo isso para nós. Ou seja, saber utilizar é um desafio para a criatura que aspira por novas realizações. Se nós queremos novas realizações, mudar, a gente tem que buscar isso, né? Ou seja, se não, o que acontece? Quando a gente se sente fora da nossa zona de conforto, a gente vai buscar o quê? A gente se concentra, se sente incomodado, sufocado com a consciência mais elevada. As cobranças, muitas vezes, que nós começamos a fazer. O que a gente quer fazer? Voltar para o ambiente de consciência mais baixa. Por que você não me avisou, então? Eu não ia aprender o que você me ensinou. Ou seja, a gente se sente à vontade. Nessa zona de conforto, a gente se sente à vontade. Por isso que a gente vem demorando tanto para a gente crescer. E quanto mais espiritualizada for a nossa consciência, quanto mais tiver refletido sobre o que nós vivemos e termos adquirido entendimento a respeito, nós, do controle do ego em nós, né? Esse controle que a gente quer ser egocêntrico, tudo para nós, sobre sua mente e sentimentos, o que a gente vê? Que maior consciência sobre os danos que nós causamos aos outros, maior será o nosso progresso espiritual. E isso faz com que, enquanto se experimenta o remorso, essa dor vai erradicando gradativamente o domínio de nós, do ego sobre a mente e o coração. Então o remorso é que traz benefício para nós. Porque a gente começa, através dessa cobrança, dessa dor, dessa incômodo que a gente vai tendo, gradativamente nós vamos nos dominando. E quando finalmente deixar esta vida, nós vamos estar conscientes de que o caminho do amor incondicional é o único caminho a seguir. E o caminho do amor nos auxilia a diluir o nosso remorso, né? O que Kardec nos disse? Podemos classificar os espíritos, que a gente viu tudo lá atrás, daquelas pirâmides lá. Olha aqui. Kardec já tinha dito para nós. O que Maslow colocou? O que o outro colocou para a gente, o Marco colocou? Que a gente fica aqui, ó. A gente não quer vir para cá. E o que Kardec coloca na escala espírita? Olha bem. Sexta classe, vou colocar da décima, né? Espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, perturbadores e batedores. Ele coloca predomínio da matéria, Kardec coloca predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Apresentam ideias pouco elevadas. Onde nós estamos na pirâmide? Cuidando só das nossas necessidades. E aqui, como ele diz aqui na parte do segunda ordem, são espíritos benevolentes, sábios,
espíritos de sabedoria e superiores. São o predomínio do espírito sobre a matéria e desejo de fazer o bem. Olha o caminho que nós temos que seguir. Nós estamos próximos daqui, ó. Mas depende muito da gente. E da classe dos espíritos puros que já alcançaram a perfeição. E o que o Paulo disse para nós? Porque sabeis o tempo que já é hora de vos despertardes do sono. O que mais ele coloca? Desperta tu que dormas e levanta-te entre os mortos. O que a gente percebe que a gente tem que fazer? Diante de tudo isso que a gente está vendo, parece que ainda a gente está num sono, parece que ainda a gente está hibernando neste sono, não parece? E nessa consciência moral, já imaginou o dia que essa consciência moral atingir os nossos políticos do nosso país? Olha o que o Bob Marley falou: preocupe-se mais com a consciência do que com a sua reputação, pois sua consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros acham de você. E Kardec: feliz, pois, aquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Mensagem de Simeão. Simeão é aquele ser que viveu. A gente percebe, vamos falar muito dele no livro Há 2000 anos, que é mais fácil da gente memorizar, que quem orientava Lívia, a esposa do senador Fulvio Leitos, né? A mensagenzinha dele. E aí Kardec nos diz: aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Então o que a gente precisa buscar? Entendermos que nós somos espírito imortal em busca do quê? Da nossa reforma íntima. Ou seja, nós não podemos deixar passar mais uma existência sem levar a sério o que manda a nossa consciência. Todos nós sabemos da consciência muitas vezes em nosso passado milenar, só que desta vez é diferente. Não importa a altura, a idade, a altura que nós encontramos do campeonato da vida, você terá que fazer tudo isso mais cedo ou mais tarde. Para que vamos esperar? Vive em paz com a sua consciência, ou seja, deixa ela trabalhar, né? E o que nós precisamos trabalhar em nós? Isso daqui. O que são isso daqui? À noite, num local assim, com um riozinho, um riacho, a gente percebe aquelas luzinhas que assim e apagam. Não é o pirilampo? Ou seja, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo que um cara que nós temos aqui um admirador muito grande dele, que o Jung diz assim, né? Até onde podemos discernir o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. O pirilampo faz isso e a gente consegue fazer. A gente depende ainda da luz do semelhante. Nós dependemos da luz do próximo. E ele diz: é imperioso que acendamos essa luz. A luz é que promana da autocrítica, sem a qual não nos educaremos. Ou seja, nós precisamos cobrar de nós mesmos. E daí, quando disse Jesus para nós: brilhe vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras que glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, Jesus nos disse isso. É essa consciência que nós precisamos buscar, né? Então a gente precisa o quê? Ter essa consciência de que a gente precisa buscar essa evolução nossa, esse nosso crescimento.
esse nosso aprimoramento. Temos consciência do papel de cada um de nós na nossa existência. O que nós viemos fazer aqui? Por que eu estou aqui? O que Deus, Jesus, espera de mim para essa existência? Obrigado pela presença de todos, pela paciência e desculpe do nervosismo.